pera. Catia. Ô, seus caralho, bora que vai começar a confraria. Atenção! As opiniões expressas neste podcast são de responsabilidade exclusiva dos autores, não refletindo necessariamente a opinião institucional dos velhos confrades. Portanto, se você é contra, morda o cotovelo, lamba a sobrancelha, faça cocô de bruços, ou melhor, mostre o seu ponto de vista nos comentários. Se você está escutando, a partir daqui é por sua conta e risco. E, no mínimo, esperamos que nos ache melhor que qualquer adaptação da Netflix. Dito isto, não dê uma de Enzo Floco de Neve. Seja muito bem-vindo e espero que tenha um ótimo programa. O Confraria vai começar. Salve, salve, confradeiros! Belezinha? Eu sei que ninguém perguntou, mas eu sou o Cris, estou com meu amigo Veste, nós somos os velhos confrades e, é claro, contando com você aí do outro lado, seja no ouvido ou seja na tela, formando a nossa confraria. E aí, Vexudo, o que mandas? Opa, cara, aí, belezinha? Tranquilo, cara. Na verdade, eu tenho. Calma aí, eu vou chegar diferente hoje. O que manda? Tá. Eu vou fazer uma pergunta pra você, de uma curiosidade que me aconteceu. Né? Normalmente eu costumo lavar minha roupa dia de segunda-feira. É uma curiosidade, tá, galera? Isso aí é um meio que off-topic aqui, só pra gente começar isso que eu faria diferente. Tá. Quero ver onde vai chegar isso aí. Mas beleza. Cara, tu já percebeu que toda vez que você vai colocar a sua roupa para lavar, se você colocar ela toda normal, cueca, blusa, tudo, a máquina, ela pega e te entrega a roupa lavada depois, mas tipo com 50% da roupa ao avesso? Cara, Tu já percebeu isso? algumas... No meu caso aqui, acho que uns 20% do avesso. Mas acontece. Acontece com frequência. Acontece. Eu, por questão de laboratório, o que eu fiz nessas duas últimas vezes que eu lavei roupa? Eu fiz ao contrário. Coloquei ao avesso e botei na máquina. A máquina virou pro normal? Não, cara. A máquina é o filho da puta, cara. É que nem pão com manteiga, cara. Sempre cai de cabeça pra baixo. É lei de Murphy. Caralho, velho. Karma. Isso é karma. Eu queria saber, é por isso que eu tô te falando, cara. Contigo, tu já no inverso, tu já tentou fazer? Não acontece, cara. A máquina vai te trollar, cara. Ela só vai fazer o errado, tá ligado? Ela sabe, ela te conhece e isso é karma, cara. Ela te conhece, ela faz isso de propósito. Ó, pra quem não sabe, agora o Confraria, além de áudio, a gente passa em live, tá? Então, já dando boa noite nessa live, vou dar uma boa noite pro Edmir Lara, pro Saci Ambidestro e pra Débora Waldman. Boa noite, galera. Seja bem-vindo aí a mais uma gravação do nosso Confraria. Olha aí. Isso aí. Como nós vamos fazer hoje? Nós vamos ler alguns chats normais no meio e os superchats vamos deixar para o final, beleza, galera? Então vamos lá, que é o seguinte. Nós vamos falar hoje sobre a evolução das grandes cidades que já está se espalhando para as pequenas e estão acabando e extinguindo coisas que a gente gostava e que fazia até certo sentido. Tá certo que tem coisas que não fazem mais sentido hoje em dia. Mas tem muitas coisas ainda que pra gente faz sentido, talvez, não, né? que pro mundo faz sentido. Tem coisas que pro mundo não tem por que acabar, tá ligado? Né? Então, é o seguinte, se vocês aí tiverem... Vocês vão pegar o assunto agora. E se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa, manda bala aí no chat, manda bala no superchat, que a gente vai ler alguns. Beleza? Então, Veste, dito isso, sem mais delongas, vamos pro nosso confraria? Opa, vamos que vamos. Então é o seguinte, vinheta, vem e vamos começar essa bagaça. Vai! Você vai ouvir Confraria. Querido Veste. Caramba, esse aí foi longe, hein?
Fecha, o que tem no meio do ovo? Gema. E aí, o negócio é o seguinte. Vamos lá, vamos que vamos em frente, porque atrás vem gente. Adoro. Ó, galera, só lembrando, tá? A gente, nós, né, no caso, né, nós não somos contra a evolução e nada que venha para poder melhorar a vida, tá? Não tudo. Tem coisa que é ruim, mas muita coisa é boa. Sim. Lembrando, tá? O que a gente vai falar hoje é mais ligado a coisa bairrista e a bairros mais tradicionais, porque a gente entende, por exemplo, que numa cidade grande, quanto mais as coisas evoluem e se tornam mais rápidas e industrializadas, pode ser que as coisas facilitem pro dia a dia, né, cara? Tá passando pano quente. Não, cara, eu só tô falando, lógico. Porque senão a galera vai falar assim, é melhor você comprar um bagulho embalado. Tá passando pano quente, cara. Vamos lá, cara. Vou começar com um que me apetece muito e eu sinto muita falta. Adega. E eu tô dizendo adega daquelas, com mesinha de ferro, pra você sentar, com atendimento ali. Você nem tem atendimento, tu vai lá no balcão e pega a cerveja. Às vezes era o balconista que saía de lá de trás pra te levar a garrafa de baré, né, cara? Baré? Quem baré, mano? É baré? Sou hétero, pô. Então, cara, hoje tem uma adega gourmet aqui, cara, e as adegas não existem mais. É só adega gourmet agora. O bagulho é só gourmet. Que seria uma adega gourmet, né, cara? Cara, é tipo adega é o bagulho raiz, né? O nome adega acho que já é raiz, né, cara? É tipo um Zé Delivery, tá ligado? Os caras estão ali pra entregar bebida. Eles não estão ali pra te servir, não tem mais espaço como era antigamente. Sem contar que o preço de antigamente era bem melhor, né? É lógico, né, cara? Na adega, por exemplo, se você lembrar aí um pouco pra trás aí, era aquela coisa da galera, né? Pros mais velhos ia lá pra tomar uma cerveja depois do trabalho. Todo e pra dia. aquela molecada que tá, por exemplo, ia jogar bola. Pegava o troco de pão da mãe, do tio, do pai ali, juntava depois do futizão lá e ia comprar a barezinha ali de 25 cents, né, cara? Cara, eu não. Vou te falar a real. Tu tá muito mole, tu tá muito passador de pano, tu tá querendo inventar desculpa pra colocar as crianças no meio. Tem nada a ver a adega com criança. A adega é cerveja barata, cara. Tu encheu o cu de cerveja até de madrugada. Saía arrastando. Como eu morava perto, eu encostava o ombro assim no muro, ó, e ia andando até chegar em casa. É foda, cara. E você tá ligado que antigamente também era muito comum, tu parava o teu carro na frente e pra comprar os bagulhos, tá ligado? Tu saía com aqueles engradados, tá ligado? Dentro da adega. Hoje não tem mais isso. Até tem. Não, até tem. Né? Onde até você tem. compra. Mas normalmente hoje o que você vai encontrar ou é delivery, que se fosse o Zé Delivery, o cara não tem mais um espaço físico ali pra questão social, né? Ou, na maioria das vezes, é uma coisa fechada. Não tem espaço nenhum social, e tu chega lá, bate, aí tem uma porta gradeada que o cara te vende os bagulhos. Aí é foda. É foda, né, cara? Aí é foda. Encarceraram o dono da adega, né, velho? Ai, caraca. Então, mas aí falando de adega, a gente já pode até dar um puxadinho aqui onde a gente mora, onde tinha uma adega excepcional. Você, numa puxadinha pro lado, tem a Casa do Norte. Que faz esse mesmo serviço de você precisar de engradado de cerveja, tu vai lá e compra dos caras que você vai lá e pega. De boa. Não é uma adega. Mas é uma Casa do Norte que funciona até hoje como boteco. Né? Porque tem diferença, né? Isso. Tem diferença. A adega, supostamente, era para ser uma coisa não tão esculachada. Sim. Né? Quando você fala em Casa do Norte, seria uma coisa que vende bebidas com alimento. E boteco é o bagulho esculachado. Não, né? Não necessariamente. Cara, aquele que nós fomos do lado da tua casa, quando tu morava em São Paulo, e a mulher deu carne de bode pra gente, era bar, boteco ou adega? Era bar, né? Pra mim, aquilo ali era um bar, cara. É um barzinho? Era um bar. Um barzinho? É tipo uma... Tu lembra da bodeguita da Dona Jo? Lembro. Mas, Então, mas a adega que eu tô falando é a adega da Dona Silvana. Ah, sim, lógico. O Ferdinando. Sim, ali é a adega. Ali é a melhor E adega. ali não vendia comida, era bebida. Não, era só bebida. Tanto que a galera que queria comer, porque, não sei se é por questão de sorte, mas calhou, né? Isso, já sei o que você vai falar. Mas do lado tinha uma hamburgueria de parede, assim, né? Isso, exatamente. Era só sair ali, pedir o hambúrguer, ficar tomando cerveja e esperar chegar.
Sabia que na adega da Silvana, cara, olha só, essa história é verídica. Eu adorei. Isso aconteceu uma vez na minha vida. No meu aniversário, eu frequentava tanto a adega que eu era praticamente íntimo da adega. Então, a Kaiser lançou a Kaiser Bock, que é aquela cerveja mais escura, avermelhada, a ruiva, né? É a meia que Pro inverno, mais torrada. Então, o que acontece? Depois, no primeiro verão que teve depois, a Kaiser Bock foi lançada no inverno, e no verão, a Kaiser lançou a Kaiser Weiss, que teoricamente a cerveja Weiss é feita de trigo. Sim. Só que todo mundo, ninguém conhecia esse termo. Ninguém conhecia. A diferença é que o rótulo e a tampinha era azul e o gosto era diferente. Weiss é uma coisa bem recente, bem recente. É. O nome, né? A galera conhecer, né? Isso. Aí o que acontece? A Kaiser Weiss, a galera falava que tinha gosto de banana. Banana? E ninguém gostava. É carboidrato do mesmo jeito. Ninguém gostava. Mas o pessoal confundia o trigo com a banana. Beleza. Só eu gostava. Então, toda vez que eu chegava lá, eu tomava Kaiser Weiss. No meu aniversário, como não estava vendendo bem a Kaiser Weiss, a dona Silvana me deu uma caixa, um engradado cheio de Kaiser Weiss. Olha. Ela falou, ó, presente de aniversário, leva, quando acabar, tu traz o engradado de volta. Eu falei, beleza, é nóis. Olha aí. Durou uma semana. E era mó legal, né, cara? Porque, infelizmente, que ele falou assim, é mais uma que se fechou, né? Acabou se extinguindo. Sim. Mas era mó legal porque ali era um point que colava a galera de todos os focos de curtição, né? Não tinha só a galera... Tinha muita galera do heavy metal, óbvio. Eu sabia que tu ia falar disso. Ia ter muita gente do heavy metal, porque a galera ficava ali na frente já de muitos anos, mas não era só a galera do heavy metal que colava, né? Tinha a galera também do forró que vinha do outro canto e passava ali para pegar bebida e tudo. Tinha a galera que ficava lá dentro, porque tinha uma galera que costumava ficar lá dentro, sentado do lado do balcão, outra podia botar cadeira na calçada, né, cara? Era muito, muito louco, cara. Geralmente eu ficava numa cadeira ali, ou no quintal, ou numa mesinha no quintal, ou eu pegava minha cerveja e encostava no murinho e ficava do lado do portão, em pé, do lado do murinho, tá ligado? No meio fio. Quintal porque era a casa dela, né? Era a garagem dela. Era a garagem dela. Tinha um balcão. Era a garagem dela. Não é, cara, que saudade, cara. E aí, Veste, o que mais que sumiu aí? Vamos esticar mais um pouquinho. Tu falou de adega, sim, né? Falamos de coisa e tudo. Agora, outra coisa também que tá praticamente desaparecendo, e os poucos que estão ficando é por causa de saudosismo mesmo, são os botecos mesmo daquela galera tiozão que jogava sinuca, mas os velhinhos mesmo. Botecão raiz mesmo. Botecão. Era normal, por exemplo, aqui, pelo menos na região, os botecos menores, assim, às vezes ter até foco em time, né? Tinha o boteco da galera do Santos, o boteco da galera do Corinthians e tudo. E isso meio que, lógico, né? A galera foi envelhecendo, foi morrendo, né? E foi perdendo essa coisa. Os poucos que sobraram agora, cara, são aqueles do cara... O cara não tem nem lucro, eu acredito. Não, tem. Só a galera que frequenta mesmo, a galera das antigas que frequenta mesmo. Sabe onde tem uns desse ainda? Lá na ponta da Avenida Brasil. Sim, dele, ele é o que mais me vem à cabeça, porque eu passo na frente praticamente quase todo aberto, dia. Sem movimento, né? Só as mesmas pessoas. 2 caras jogando sinuca, 2 caras sentados ali encostado perto da árvore, e o cara lá dentro do barzinho lá do balcão dele. Até o bagulho de salgado é vazio, não tem nada dentro. Cara, isso tá muito a cara... Isso tá muito a cara de um negócio, cara. Será que se tu comprar aquele ponto, tu já compra com as pessoas também? Elas fazem parte do cenário? Provavelmente, cara. Cara, é muito parte do cenário isso, cara. É muito. Porque é as mesmas pessoas de sempre, cara. Mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Gourmetização das coisas. Gourmetização, aí tu vai falar evolução, agora você pede e bebe em casa. Ok, hoje em dia, mais velho, eu prefiro beber aqui no meu quintal. Chamar vocês e falar, ó, vamos assar uma carninha aqui no quintal, vamos tomar uma cerveja aqui. Prefiro. Mas os bagulhos estão desaparecendo. E aí, eu vou te falar um negócio que tá desaparecendo, cara. Que desaparecendo não, desapareceu. Bombonier, cara. Putz, os mais novos hoje em dia não sabem o que é uma bombonier. Eles não fazem. Eles têm uma ideia do que seja atual, né? Não sabem o que é realmente uma bombonier. Exatamente. Bombonier era um lugar onde você comprava doces, geralmente por gramas.
tá? Salgadinho, amendoim de chocolate, amendoim japonês, bala, você comprava por gramas, tá? Agora vamos lá. Doce solto, sabe? Isso, doce solto. Agora vamos lá. Por que que a Bomboniere acabou, cara? Creio eu que com o advento dos atacadões, você perdeu a fonte. Porque todo mundo pode ir no atacadão e comprar mais barato. Já Entendeu? comprava de caixa fechada no atacadão, né? cara? Exato. E aí o que aconteceu, cara? Essa evolução que eu, assim, pra mim, a Bomboniere, como não podia competir com os atacadões, o que que ela fez? A Bomboniere, ela evoluiu para ser um atacado de doces. Porque aí ela não perdia. Um atacadão pequenininho. Sim, um atacadinho. Um atacadinho. E mesmo assim, o que acontece? Os menores mesmo, né? Aquelas que eram realmente pequenas, que eram bem mais, vamos dizer que mais da gema ali do bairro. Da onde? Do bairro. Não, o que tu falou antes? Da onde? Da gema do bairro. Elas realmente desapareceram porque elas não têm força, cara. Não tem. E aquilo que eles vendiam, né? Salgado, né? Hoje que a gente fala. Isoporitos, fofura. Isoporito, tudo. Naquela época não tinha isso, tá? Aquilo ali, o que acontece? Você chegava e comprava por grama, tinha um saco, cara, sério, era 1,5 metro de saco, assim, sim. Que você tinha de palito, de cebola, sabor câncer, de conchinha, você não falava sabor, você falava de palito, eu falava, cebola. Tinha de cebola, o palito era batata. Palito de queijo? Batata. Aquele de fandangos era milho. Acho que era isso. Pra mim, eu só falava conchinha, cara. Me veio um de concha. Tá. E aí, o que a mulher fazia? Ela vinha com aquela pá assim, né? Abria um saquinho. Ela vinha com aquele copo pontudo que pra você pegar arroz. Tipo leiteira. Você pega aquele copão assim, ela enchia o copão, colocava o saquinho na balança e tome, 100 gramas. Fechava com aqueles aramezinhos. E isso não era só nos salgadinhos, tá? Bala também a gente comprava por grama. Sabe bala solta? Era bala bonequinho, listrada e tudo. Sim. E, cara, isso, infelizmente, acabou perdendo espaço. E aí a Bomboniere virou atacadista, realmente, né, cara? Amendoim de cobertura de chocolate, que é ruim. Olha aí. É ruim. Hoje em dia é ruim. Amendoim com chocolate, amendoim japonês. E aí, você não consegue, por exemplo, hoje numa Bomboniere e comprar, por exemplo, eu quero uma Maria Mole. Ou então eu quero uma Maria Mole e um doce de amendoim com caroço. Você não consegue fazer mais isso. Você é obrigado a chegar lá e me ver um pote de amendoim com caroço. Mas é bom, hein, cara? Aquele dia lá que você comprou o rabo de tatu pra mim, lá que eu comprei e pedi pra você comprar pra mim. A caixa? A caixa? Só como de caixa aquilo agora. É foda, cara. Mas aí tem um negócio engraçado. A gente comia quando era pequeno 1 rabo de tatu, 2 rabos de tatu, 3 rabos de tatu. Agora a gente come a caixa. É que nem a Coca-Cola, né? Tu lembra que a maior Coca-Cola era de 1 litro. O pessoal foi viciando, que hoje tem garrafa de 3 litros. E é pouco, às vezes, para uma família. Mas a barreira toda, eu acho que era o que você podia gastar também, envolvia. Porque tu não ia ter dinheiro para comprar uma caixa de rabo de tatu. E a mulher da Bomboniere também, se você chegar e falar assim, me vê uma caixa de rabo de tatu, ela vai falar para você que não tinha. Ela ia te vender a grama de alguma coisa. Para quem não sabe o que é rabo de tatu, é aquele doce de leite achatadinho, tá ligado? Que tem uma forminha, tem um rabinho assim no final. Que mais vexudo? Vamos lá. Vou aproveitar, vou dar um gancho nisso aí então, tá? Então vai. Já que as Bombonieres fecharam e aí você é obrigado a comprar no pseudo atacadista de doce, o que você consegue fazer hoje, por exemplo, para comprar um doce separado, né? É o que os comércios maiores estão fazendo, absorvendo tudo que era pequeno e vendendo aquilo ali no lugar deles, que é o caso, por exemplo, de uma padaria hoje. Você não tem a Bomboniere, mas a padaria acabou absorvendo essa parte de doce para poder vender alguma coisa ali solta, né, cara? Isso. É foda, mano. Só que tem um negócio. O doce da padaria também é gourmetizado. Porque tem uns pé de moleque, hoje eles chamam de pé de moleque, né? Mas é uns doces de amendoim, mano, que é essa lapa aqui, ó. É essa lapa de largura, o bagulho. Você vê que até o doce vendido na padaria hoje, esses doces soltos, né? É gourmet. Na verdade, eles são os industrializados que são vendidos por essas Bombonieres, né?
e aí você chega lá e você compra deles, porque o doce raiz mesmo, né, que era aquele suspiro quadrado, essas coisas, né, doce de leite solto, cone com Maria Mole dentro, isso não vende mais, cara. Não vende. Sim, não vende mais. Uma coisa que eu ia falar até rápido aqui, ó. Loja de disco, né? Mas a loja de disco foi por causa da tecnologia. A tecnologia matou o disco vinil, criou o CD, matou o CD e agora tá voltando o vinil. E para você encontrar disco hoje só na sorte, tá? É na sorte de você encontrar um sebo que venda, ou o vinil gourmetizado numa loja grande hoje, que é muito caro. E aí você, dentro do sebo, você ainda tem que dar a sorte de comprar um que esteja em boa qualidade. Cara, o vinil que eu quero tem na Amazon, mas ele vem da gringa. Ele vem da gringa, ele custa quase 300 pau ou mais. Olha aí. Que é da Amy Winehouse, cara. É gourmetizado. Não é gourmetizado. Sabe o que é? Eu vou te falar o que é. Quando ela lançou o LP dela, o Back to Black, os vinis no Brasil não estavam em produção. Então ela pegou aquele hiato que não tinha vinil no Brasil, só saiu na gringa. Entendeu? Não saiu nacional. Agora que o vinil tá voltando, aos poucos, é claro, não fizeram a printagem do CD do vinil dela, porque quando voltou, ela já tinha morrido. Não tem nacional, só tem em gringo. E aí você é obrigado a importar. Exatamente. Agora, tem um sebo lá na terra do Big, em São Vicente. Adoro aquele sebo, cara. Adoro. Porque é o seguinte, tu entra lá, primeira coisa que tem na frente é um... Como que é o nome aqueles bagulho que tem no supermercado? É gôndola? Gôndola. Que você vai puxando assim, puxando. Isso. Tu vai na gôndola assim, tem um monte. Ali são os filé, tá ligado? Tudo carinho, tudo meio carinho. Aí eu falo pro cara assim, onde tem uns mais escondidos aí? Aí o cara fala assim pra mim, pode subir lá na salinha lá em cima e garimpar. Mano, é uma sala com a parede forrada por ordem alfabética, os vinis, mas é tudo vinil, assim, a sala tem até cheiro de mofo, cara. Entra lá, cara, tu vai garimpando e tu pega vinil de R$5, R$7, R$10. Eu cheguei a ir num sebo bem legal no centro de São Paulo, né? Que era foda, porque o que acontece? Ele tinha, assim, era grande e ele tava no centro, mas ele tinha aparência de velho, era um prédio velho realmente, parecia até que fazia parte do estilo do bagulho, né? Sim, é que nem lá no centro de São Vicente. E aí tu chegava lá dentro desse sebo, eles vendiam até aparelhos recalchutados, né? De vitrola, esses bagulho, e o mais legal era separado, era como se fosse uma grande sala ali, e uma grande casa que tinha várias salas. E aí o cara fez uma sala só de HQ, uma sala só de livro, e outra sala só de vinil, tá ligado? E tinha galera só arrumando na ordem alfabética, é muito louco, cara. Cara, é muito bom, cara, muito bom. Eu comprei, cara, eu comprei, achei Frank Sinatra, achei um monte de coisas dos anos 50, comprei Linear. Sending all my love, sending all my love for you. Muito bom, cara, muito bom, muito bom. Só teve um que eu tive que devolver, cara. New Kids on the Block. Mas por quê? Eu acho que eu tenho o meu do New Kids ainda. O New Kids on the Block, cara, eu comprei, mas ele tava arranhado. Aí eu fui lá, troquei o cara na minha frente pegou assim, olhou assim, colocou, tá arranhado mesmo. Plaque, quebrei meu pedaço, jogou fora. Dá até dó, né, cara? Tu vê um bagulho desse. Eu não tive muita dó porque tava arranhado, não ia servir mesmo, cara. Aí, Veste, eu vou te falar um negócio, que é um negócio que é novidade, que eu não sei nem se tu sabe. Lá vem, Serviços informais estão desaparecendo, tá? Aquela boleira, que aqui você encomendava o centro de coxinha, que você mandava fazer o bolo confeiteira. Agora tá tudo virando casinha com nome chique, tá ligado? Cara, me dá até uma dor no peito, cara. Eu brinco muito com a Vitória, que a Vitória é uma puta boleira, cara. Os bolos da Vitória são maravilhosos. Assim, o bolo pesa 10 quilos de besteira e em cima tem chocolate, tem 9 quilos de chocolate em cima do mais bolo. Besteira, tem mais besteira. Mais besteira, cara. O bolo da Vitória, cara, é demais, cara. É o melhor bolo que eu já comi, cara. Se liga, eu falo pra ela assim, Vitória, demorou pra tu abrir uma portinha e coloca assim uma placa, Vitória Portela.
É o nome, é o nome. É o nome da loja. Fechou. E você sabe o que é bizarro? É que seria muito legal se isso funcionasse. Pode ser que funcione, tá ligado? Mas o que acontece? As pessoas hoje, elas preferem comprar de algo que tenha nome Sim. do que de comprar de alguém que elas supostamente não conhecem, tá ligado? É isso que é foda. Só que o legal desse bagulho que é informal é que, tipo, é o bolo raiz, cara. Tu não vai comer aquele quilo de manteiga de chantilly ali em cima, tá ligado? Sem gosto de nada, porque tem um nome. Tu vai comprar o quê? Um bolo que tem um recheio filha da puta de gostoso ali, de doce de leite, de creme com abacaxi, que, sei lá o que você quiser, tá ligado? E a cobertura é no braço ali, é ralado, é chocolate e tudo, sim. cara. E as coxinhas hoje que tu compra de 100, daquelas seu coxinha, essas coisas, é aquelas mini coxinhas, né? Que é desse tamanho assim, ó. Tu coloca 5 na boca pra fazer o papel de uma. E não tem sabor. Antigamente tu via, quando Não, era mas feito pela galera, a coxinha era temperado, cara. A coxinha é tão pequena, cara, que você quase não sente a carne da coxinha. Não tem, cara. Não tem. Por falar nisso, ainda tô em busca da coxinha de 2 quilos, hein? Quero muito. Ainda tipo quero. tipo aquela que vende em São Paulo, tá ligado? Eu não sei. Ouvi dizer que tem um lugar aqui próximo, meio sinistro. Aqui? É, meio sinistro, que vende a coxinha de 2 quilos. Isso é interessante, hein? Eu não ouvi falar disso por aqui, não, cara. Depois em off eu te conto. Agora, falando isso de serviço informal, eu vou te falar uma coisa que eu acho que tu nem percebeu. Tu tem entrado no Extra aqui ultimamente? Cara, eu ia falar sobre isso. Eu entrei ontem. E eu percebi. Tu vai falar da administração. Não. Tem uma coisinha nova lá. Porque, só lembrando, tá, galera, a gente aqui tem 2 mercados próximos, tá? Tem dois concorrentes, um Crio e um Extra, tá? Sim. Por preferência, a gente está indo no Crio, por quê? Por causa de questões de limpeza, de encontrar os produtos e tudo, e porque o Extra tava ficando muito jogado às traças. Mas tu percebeu que aparentemente eles mudaram Sim, mudou tudo. Até os funcionários, mudou tudo, cara. Sim, não, mas tu não percebeu uma coisinha especial? Que tu olhou assim e falou, caraca, chegou essa tecnologia aqui, porra. O quê? A máquina de gancho de bichinho? Não. Tem um caixa automático, sem caixa. Você vai lá, passa as coisas e você paga. Tem isso? Tem uma caixa robô lá. Geralmente ela tá sem fila porque ninguém sabe usar. Eu lembro que nos extras maiores, ou os 24 horas, isso já tinha chegado. Em São Paulo já tinha, tá ligado? Então, é aquilo que nós estamos falando, que são as coisas da cidade que tá vindo pra cá. Eu acho isso, assim, é prático, mas eu acho foda, porque tira o emprego de uma pessoa que às vezes podia estar precisando. Isso eu acho zoado. Isso eu acho muito zoado, cara. Assim, no momento bairrista, né, num bairro pequeno, seria interessante você ter o caixa ali, porque querendo ou não, você não tem o mesmo volume de pessoas comprando. Igual na capital, né? Mas, caraca, não sabia não, cara, que tinha isso, velho. Aí minha irmã foi, como ela já usa em Portugal, né? Ela foi lá, ela sabia como operar, passou. Tinha ninguém na fila, porque ninguém sabe usar. Se eu não me engano, é a primeira caixa, você entrando no Extra, a primeira caixa da esquerda pra direita, a primeira da esquerda, é a eletrônica. Então é por isso que eu não vi, então. Porque o que acontece? Eu entrei. Agora a entrada tá pela direita, né? Isso. A primeira caixa é o posto. Que fica lá perto da máquina de pegar bichinho. A máquina de bichinho foi pra esquerda? Não, tá lá na direita, lá no cantão, perto do banheiro. Sim, tá sempre ficou, sim. E aí tu é jogado pra lá, porque antigamente você entrava no meio, você chegava e entrava no mercado direto, agora você tem que ir lá no cantão, tá ligado? Exato. Lembrando também que máquina de bichinho no mercado é do shopping, né? Conheço uma pessoa que vai lá todo dia pescar. O que dá? Conheço. Ali. E ainda sabe quando é que a safra tá boa, quando é que o cardume tá perto, sabe de tudo. Conheço uma maluca que faz isso. Mas, só lembrando então, agora também, você falou de mercado, e que agora tem esses caixa eletrônico, tu falou de caixa eletrônico, isso é uma coisa que me lembrou também que sumiu, tá? Do bairro. Agência bancária de bairros pequenos, tá ligado? Isso praticamente foi extinto. Aqui a gente tinha duas agências bancárias e foi extinto. Por quê? Porque a tecnologia evoluiu ao ponto
de hoje conseguirmos fazer muito das coisas ali ou no celular, né? Ou dentro de um caixa eletrônico, que também evoluiu ao ponto de ter todas as agências numa só. É Exato. foda, né, cara? Mas nem tudo se resolve com celular e caixa eletrônico. Às vezes você precisa ir numa agência. Cara, eu vou te falar que quando eu abri minha conta no Itaú, aqui, que tinha aqui, eu já era meio que contra ir na agência resolver as coisas, pegar fila, tá ligado? Então eu tenho uma conta que é uma coisa que muita gente não sabe disso. Mas todo banco tem uma conta sem tarifa. Eles não anunciam, porque eles deixam de ganhar tarifa. Mas se você perguntar, eles são obrigados a te oferecer um plano sem tarifa. E eu tenho esse plano, que é o iConta, a iConta. O que acontece? A mulher falou pra mim, que foi bem clara, tudo bem, mas quando você vir aqui, você não pode tratar com humanos. Eu falei, não preciso, eu vou no caixa eletrônico. Eu não preciso conversar, vir dar bom dia para humano. Não preciso. Você é o ICRIS, é isso? Eu não gosto de humanos. Eu não quero falar com humanos. Não quero pegar fila com humanos, tá ligado? Eu trago minha Alexa, ela me faz companhia. Minha Alexa é foda. Minha Alexa tá me dando uns probleminha aí, tá meio rebelde, mas tá indo legal. Mas ela não é humanos. Não. Ela não é humanos. Vexudo. Vamos ler um pouquinho alguns. Opa, eu ia falar e-mails, ó. Vamos ler aqui agora alguns comentários aqui, né? Opa, então, vamos lá. Vamos. A Débora falou aqui, ó. Banca de revista. Agora você só acha revista em livrarias e nos shoppings. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Certo? O que mais que tem aqui dela? No Pão de Açúcar tem esse autoatendimento. Não é tão fácil de usar. É sim, você que é burra. Simples assim. É véia. Vamos lá, e ela de novo falou aqui. Vendedor de Yakult que passa com carrinho de sorvete. Tu lembra da tiazinha do Yakult? Eu lembro, cara, que ela tinha o carrinho até estilizado com a tampa vermelha e tudo. Era no formato do Yakult, né? O carrinho dela. Isso, cara. E aí você comprava aqueles pacotão, assim, aquelas cartelonas, né? Não, engradado, né? Tipo um fardo, né? Um fardo de... Isso. E era de iogurte também, uns iogurte meio que... O quê? Alternativo. Ah, tá. Já achei que tu ia falar maldade. Não, cara, alternativo. Mas, ó, nós vamos chegar dentro da parte do assunto que eu vou comentar o porquê de talvez também ter sumido esse tipo de comércio, cara. Qual o comércio? O do Yakult? O do Yakult, tá? O do Yakult. Tudo bem. Então é o seguinte, vamos lá. Voltando ao assunto, Veste, eu vou puxar um aqui, vamos puxar da banca de jornal logo de cara, beleza, né? Tranquilo. O que você acha? Conta pra gente. Cara, eu vou te falar que dentro até do meu saudosismo, né, cara, eu sinto falta de banco de jornal, por quê? Eu ia te perguntar isso, sente falta. Eu sinto falta, cara, porque não é nem porque eu gostava de comprar as coisas ali dentro com figurinha, esses bagulho tudo, Sim. mas porque era o lugar onde você sabia que você ia encontrar algo que você gostava de ler, tá ligado? Que era mangá ou HQ, no meu caso. Ah, tá. No meu caso, tinha Playboy que eu pegava pro meu pai. O jornaleiro, eu era criança, o jornaleiro entregava Playboy na minha mão. Porque ele sabia, ele tinha confiança em mim. Mas fora isso, que eu também nem pensava nisso porque eu era criança, cara, gibi, no caso, super-heróis. Cara, eu passei anos indo na semana do lançamento do Super Aventuras Marvel, Heróis da TV, Homem-Aranha, Hulk, Capitão América. Eu comprava todos, colecionava todos. Da DC também, colecionava todos. Então, tinha semana que eles chegavam e eu esperava chegar. Pô, tinha peão, tinha bolinha de gude, tinha pipa que eu não gosto, mas tinha também. Tinha broche, bottom, tinha um monte de coisa na banca, cara. Vendia uma cambada de tranqueira, né, cara? Um monte de tranqueira. Agora é o seguinte, o que mais me apetece hoje, no momento, é que não tem banca, não existe mais banca. A padaria e o supermercado absorveu o poder da banca e coloca lá algumas revistas, você acha Caça-Palavras, Revista Recreio, você acha na padaria e no supermercado.
Mas não tem mangá, cara. Os meus mangás, aqui, se eu quiser comprar, eu tenho que ir em Santos ou São Paulo. Então, o que eu faço? Os meus mangás são todos comprados pela Amazon, cara. O que acontece? Ela absorveu, né, a padaria e tudo, absorveu coisas que eram generalistas, assim, dentro de banca, né? Jornal, hoje você encontra na padaria para vender, tá ligado? A parte das tranqueiras, entre aspas, né? Hoje você encontra dentro da padaria, por exemplo, para vender ou dentro do mercado, tipo fone de ouvido, bolinha, brinquedos, Na esses padaria bagulho. tem. Mas coisas especializadas de banca e leitura, você não tem. E aí, por exemplo, essas coisas tipo mangá, livro, livreto, esses bagulhos que só vendiam em banca, voltaram a ser vendidos agora só dentro de livraria. Pode crer. Ou você compra online, na livraria online, ou você tem que ir tipo, no shopping, Ou numa livraria. você compra online com o nosso link amigo dos velhos confrades. Olha aí, cara. Crim, crim. Mas foda, cara. Então, pode escrever, cara. E tu falou Hum. livraria, pode escrever. Nas livrarias tem as HQs, hoje se encontra mais nas livrarias. Mangá, Sim, cara. alguns. E até coisas também que era comum. Quando você falava, uma coisa que você falava e lembrava de banca, era figurinha. Puta, cansei de comprar figurinha. Figurinha. Cara, e a gente comprava figurinha. Hum. E aí você abria os pacotes. Você compra geralmente na banca mais próxima da tua casa. Que todas recebiam, tá? Sim, todas. Mas aí tu comprava na banca mais próxima da tua casa. Aí tu falava, caraca, só tá vindo repetida, eu vou trocar de banca. Aí tu trocava de banca pra vir as figurinhas que você não tinha. Cara, era mó legal. Agora tu vai na padaria, cara, tu pede, aqui ó, 10 médias, 1 litro de leite e 10 pacotes de figurinha. Pô, que porra é essa? Ou então, me vê aí, me vê uma média, não, me vê um pão, um café com leite e o jornal do dia. O jornal tu pega lá e já... Mas não faz sentido, cara, não faz sentido. Não dá, cara, não dá. E uma coisa que eu sei, hein? É. Dono de padaria fica puto de vender figurinha e brinde da Coca-Cola, cara. Eles ficam puto, cara. Porque não é dele, não é o que eles querem vender, tá ligado? E isso não dá lucro. Não dá lucro. Eles vendem cerveja, mesmo não dando lucro, porque cerveja atrai cliente. Sim. Agora, esse tipo de coisa aí, a galera não vai lá pra consumir outra coisa. Vai lá só pra pegar isso e foda-se, tá ligado? Eu já conversei com eles. Eles ficam putaço de vender figurinha e de vender brinde da Coca-Cola, cara. É absurdo. É muito foda, cara, tá ligado? E aí, outra coisa também que você tinha dentro de comércios comuns dentro desses bairros, e que foram fechando e foram absorvidos principalmente por padarias hoje, são esses pequenos restaurantes, onde a galera, por exemplo, do comércio local ou então da indústria próxima, sim, ia comer, tipo Cabral. Tu lembra do Cabral? Lembro do Cabral, do Freire. O Freire ainda tem. O Freire ainda tem, mas, cara, não é todo mundo que sabe, e ele vende e não tem muita quantidade. Você tem que chegar lá e ele ainda vai preparar os bagulho e tudo, tá ligado? Você não tem esses restaurantes pequenininhos aí pra poder consumir, cara. Cara, é um nicho que a padaria, inclusive a padaria aqui da esquina, absorveu, né? Ela criou uma área ali pra servir almoço. A daí da esquina e a outra. A do Garcia. Sim, eles fecharam na Sim. frente ali e fizeram uma área gourmet dentro da padaria, né, cara? Exato. Cara, tu falou do Cabral, cara. Sabe o que eu lembrei? Teve um tempo que a gente aqui, que quem cozinhava aqui era minha avó, né? Então teve um tempo que minha avó não queria mais cozinhar. Enjoou. Não queria mais saber. Né? Aí, tacou foda-se. O que a gente fazia? A gente ia pegar marmita no Cabral. Só que, a gente era todo equipado, né? A gente nem com as marmitinhas. Cara, a gente tinha uma marmiteira que parecia uma bolsinha, assim, com alça, que cabia, acho que 4 ou 5 marmitas, assim, ó. Mas aquela de alumínio? Isso! Aí ele ia lá e colocava feijão, arroz, mistura, a outro que não ouça, mistura e colocava salada. Ela deve estar tremendo já, né, que essa tiver ouvindo. Mistura, né, cara? Todo dia eu ia no Cabral lá buscar marmita, cara. Todo dia. Era mais em conta. Olha, pode escrever. Agora eu vou te fazer uma pergunta que com certeza o senhor vai saber me responder com primazia. Lan House. Primazia?
Lan House. Olha, até, Porque o senhor já trabalhou na Psycho. cara. Eu já trabalhei na Lan House, galera. Tem gente hoje em dia que não sabe nem o que é uma Lan House. Exato. Não sabe nem o que é uma Lan House, cara. Nós pegamos o boom da Lan House. Tu lembra que tinha os campeonatos em Santos? Cara, ó, Lan House e Game House, que você já teve uma Game House também, tá? Eu tive uma locadora, Nós pegamos o período de vida deles, pegamos inteiro. Como apareceu e como terminou. Tu percebeu isso já, cara? Cara, a minha locadora, sabe o que aconteceu? Acho que até hoje em dia uma locadora não... Talvez hoje funcionasse por ser retrô, se você tivesse muito cartucho. Talvez. Pros retrôs, entendeu? Mas nos jogos atuais, cara, não funciona mais. É que nem a Bomboniere com o Atacado de Doce. Com o advento da internet, você comprar jogos online e baixar é muito melhor do que você ir num salão de jogos jogar. Ou do que você alugar. Verdade, cara. Não tem mais, a internet quebrou. Eu acho que desses comércios aí, o que talvez funcionaria um pouquinho seria um fliperama. Mas mesmo assim, o fliperama hoje, ele gourmetizou de uma certa forma que você só vai encontrar dentro do shopping. Tá? E para você ter um fliperama de bairro mesmo, né, com aquelas máquinas de ficha e tudo... Máquina de ficha, a gente fumando cinzeirinho no cockpit, espelhinho no nome para você ver quem tá te dando piaba. Eu acho que isso hoje até ia ser mudado, cara. Porque o que acontece? Hoje talvez ia ser muito mais barato até pro dono do fliperama não ter mais esse sistema de ficha. Ia funcionar que nem uma Lan House, tá ligado? Tu botaria o crédito da bancada e mandaria o cara ir na máquina X, tá ligado? Então, essa foi uma evolução que teve no próprio fliperama, né, cara? Era de ficha, depois passou a ser de crédito, com botãozinho. Né? O Play Center, pra quem é da época do Play Center, acho que existe. Eu não sei se reabriu, não, fechou de novo. Até a última coisa que eu soube, a Cacau Show comprou o Play Center e ia reabrir. Aí, ó. O Play Center ele tinha um fliperama gigante dentro. Tá? E eles usavam já a primeira versão da parte modernizada, que era de cartão. Você botava crédito no cartão, chegava na máquina e passava o crédito ali e acreditava na máquina, cara. Vou te falar um bagulho que evoluiu e que é bem legal, tá ligado? Os videogames retrôs agora, eles vêm em pendrives, cara. Você encaixa na televisão e joga milhões de jogos retrô. Geralmente... Um console pequenininho, estilizado, né? Sim, mas não é aí que eu vou chegar. Vou um passinho pra frente. Em festas infantis, geralmente, as pessoas quando contratam aquelas empresas, elas levam um fliperamazinho, um fliperama mesmo. Sim. Uma TV com esse bagulho. Então você joga os jogos clássicos como se fosse um fliperama mesmo e fica lá liberado. Tu abre um menu e escolhe ali, né? Exato, tu escolhe Final Fight, Street Fighter 2, Shadow tipo Dancer, é um emulador gigante, né? Emulador gigante, em formato de flipper, cara, em formato de arcade, né? É foda, cara. Agora, quando você falou fala da Lan House. Isso, fala então, da Lan House. Era normal, antigamente, para quem não conhece, né? Vou ter mais didático. Lan House, o que acontece? Era um galpão onde você tinha vários computadores e a galera ia lá para jogar, principalmente, né? CS. Era o ideal. Eles jogar CS. Ou quando não ia jogar, ia para fazer alguns outros tipos de serviço quando era uma Lan House de bairro, tá? Era para imprimir um currículo, imprimir documento, imprimir conta de luz. Ou então a galera ia para poder ficar, tipo, passando tempo na internet, ficar no Orkut ou no MSN. MSN. Pessoas que não tinham computador nem internet iam na Lan House para ficar. E de madrugada tinha o Corujão, que aí a Lan House fechava, tinha um funcionário que passava a madrugada inteira dentro da Lan House, tá ligado? Com as portas fechadas, tomando conta do monte de marmanjo conhecido, é claro, né? Porque do bairro é conhecido, né, cara? Sim. E aí você passava a noite rodando. Sim. Aí o que acontece? As Lan Houses perderam o espaço por quê? Chegou a internet, tá ligado? Que era uma coisa que não era acessível para todo mundo, entendeu? Computador. Cara, tu vai falar que computador hoje é caro, né? Vai ter sempre aquele... computador é caro, não sei o quê. Cara, computador hoje, mesmo você falando que é caro é uma coisa de ponta de linha. Mas computador hoje, comparado a uns 10 anos atrás... Computador do milhão, tu compra baratinho. É super acessível. Não era todo mundo que podia ter um computador em casa. Então a Lan House era o seu ponto de escape, né? E aí o que acontece? Para elas não fecharem e perderem o comércio, o que elas começaram a fazer?
tiraram praticamente essas coisas de computador, tudo, de jogo. Tiraram todas as máquinas que tinham em rede, né? Isso. Aí as máquinas que ficaram, elas foram cedidas para a pessoa que vai lá só plugar o pendrive e abrir o arquivo e fazer uma edição rapidazinha e imprimir. Eles começaram a vender outro tipo de serviço. É impressão, virou papelaria, vende papel sulfite, caneta, lápis. Impressão de foto, fazer embalagem para o correio. E pelo menos a daqui, que é de frente para o correio, eles fazem a embalagem em papel pardo para você lá. Lá eles vendem capinha de celular, película de celular, peças de informática. Eles estão fazendo coisas que uma papelaria fazia, né? E eles fazem também, lógico, né? Eles fazem algum tipo de serviço de coisas que não é comum a pessoa ter no computador em casa. Escanear, por exemplo. Isso normalmente eles costumam fazer, né? Tirar xerox, esse tipo de coisa, né, cara? Falando nisso, a papelaria também tá acabando, né? Por causa do R$1,99. Porque o material escolar, a galera tá toda indo comprar no R$1,99, que é mais barato do que na papelaria. Mesmo que com também tá vendendo coisa, né? Mesmo com os produtos não sendo de uma qualidade duvidosa. Mas na hora do vamos ver, cara, material escolar, a lista de material escolar no começo do ano para pai e para mãe é bem caro, viu? É bem caro, cara. É muito foda, caro. Cara. É foda, cara. Foda é muito. Agora tem uma outra coisa que é de bairro, né? E era muito comum pra gente aqui fazer e tá meio que desaparecendo. Você, ao invés de pedir uma pizza para entregar na sua casa, você ia até a pizzaria, que eram pizzarias pequenas, e comer no lugar, tá ligado? Sim. E isso também tá desaparecendo. Você não tem mais aquela pizzaria pequena que abre ali aquele canteiro na frente, que nem a dona Silvana que tinha ali na frente da casa dela. Que tinha na frente da casa dela, o quintal Toma que você água, podia cara. ir lá. Toma água, vai. Eu esqueci de pegar. Esqueceu? Então vai, então respira. A dona Silvana, que você ia lá... Ela não, hoje você não vai mais lá para consumir, tá ligado? Hoje você tem só o delivery, cara. Já era. Já foi, cara. Foi isso tudo. Cara, tu falou de comer na dona Silvana, lá na adega? Eu acho que ela chegou um tempo que ela chegou a colocar uma estufa com umas coisinhas lá. Teve um tempo que teve. Mas sabe o que eu me lembro, cara? Festa do Siri. Cara, festa do Siri, cara. Pra quem não sabe, a festa do Siri era uma festa patrocinada pela prefeitura daqui, que é o seguinte, regional, é bem regional. Na avenida principal tem vários comércios. Então o que eles faziam? Eles distribuíam toneladas de Siri entre esses comércios. A prefeitura comprava toneladas de Siri dos pescadores locais. Sim. E distribuía para os comércios na avenida, tá ligado? Aí você chegava em todos os comércios, você tomava uma cerveja, ganhava de graça quanto Siri você quisesse comer. E aí no final tinha aquela votação de qual comércio fez o melhor Siri, né? Rolava um fightzinho entre eles ali. Rolava. Veste, meu querido. Tem mais coisa que mudou, hein? O quê? Feira. Puta, pode escrever. Tá diminuindo, cara, né? A feira, que era a feira livre, né? Aquelas feiras que você tinha locais, né? Que você ia lá de manhãzinha. Antigamente eram as feiras gigantescas e tudo, que a galera ia lá para comprar. Era meio que religioso da galera ir lá comprar. Hoje, só quem vai são realmente ali os saudosistas, né? E que costumam ir numa feira, né? E que vai para comprar, porque hoje ainda você tem encontra carrinho tudo no mercado. Pessoas que tem carrinho de feira, aqueles carrinhos de metal. Cara. E isso foi reduzindo e muitas delas se fracionaram, tá ligado? As grandonas diminuíram e foram dividindo pela cidade. E até o que se vendia na feira, hoje você quase não encontra mais. O que sobrou na feira? Pastelaria, né? A loja de tranqueira, de feira, que você tinha em toda a feira, nem todas tem mais. Aquela loja que você ia para comprar uma colher de madeira. E aquela que nós compramos o negócio do fogão? Olha, que vende pedra de amolar. Vende tudo, né? Vende pedra de amolar, tampa de boca de fogão. Cara, desentupidor. Cara, o que você queria encontrar? Sabe o que eu não vi na feira? Eu não sei, naquele dia que eu fui contigo, eu não sei se tinha, mas eu não vi, cara, aqueles suquinhos que vendia. Aqueles coloridos com embalagem de revólver, com embalagem de carro. O de plástico duro, né? Isso. Não era bem duro, é meio mole, né?
Eu sei o que você tá falando. Que Sabe? era o suquinho com gosto de Gosto usina, né? duvidoso. Isso, que tinha de várias cores e. Aí tu fala assim, gente, que sabor é isso? É sabor vermelho, é sabor azul, é sabor amarelo. Era isso. Tinha eles que também você não vê mais vendendo. Outra Não. coisa que você não vê mais vendendo em feira era um tipo de coisa que vendia em algumas bombonieres, né? E na feira também vendia, que era aqueles sacões sacões ou sacolões. Sacões, que nem o meu. Sacão. De biscoito, de polvilho, tá ligado? Não só de polvilho. Aí eu vou te falar que é um bagulho que quando eu era criança, eu era... Bolachão do Norte. Eu era alucinado, cara. O bolachão do Norte eu comia por causa da minha avó. Gostava. Tô com saudades. Mas uma coisa que quando eu era criança, cara, que eu tinha maior vontade, era de cair dentro daquele pote da onde eles guardavam as bolachas wafer. Porque vendia separado também a bolacha wafer. Aí tinha aquela bolachinha de 1000 folhas. Isso era bom, hein? Aquela que tu ia... E era docinha antes, né? Tu lembra? Tinha doce e tinha salgada, quadradinha. Ela vinha que você ia comendo, quebrando as folhinhas assim, comendo, né, cara? Nossa, aquilo era bom demais, gente. Não tem mais. Pode escrever, acabou. A barraquinha da bolacha. A barraquinha da bolacha, cara. Vendia bolacha recheada, bolacha de wafer, tudo separado. Vendia aqueles dedinhos de... não é dedinho, é palitinho de chocolate. Tu lembra? Lembro que era um biscoitinho folhado com chocolate, né? Um chocolate genérico, né? Mas era era legal. É chocolate. Era chocolate. Até que provem o contrário, era chocolate. Agora só daquele gancho que a Débora tinha comentado, né? De não encontrar mais Yakult, eu falei que ia comentar, né? Muitos desses comércios informais de rua, né? Pipoqueiro, o cara da batata... Do coquinho com açúcar, né? Coquinho com açúcar. O tapioqueiro, aquelas batatas de parque de diversão, aquela batata que era uma batata chips. Sei. Tá ligado? Muitos desses tipos de comércio, cachorro quente, hambúrguer e tudo, que vinha, os caras paravam o carro para vender. Abria a parte de trás do carro e tava lá para tu montar os hot dog. Muita coisa hoje está sendo meio que proibida de ser vendido, né? Por causa de regularização. Sim. Tá? Porque, lógico, né? Quando você tem um serviço de alimentação, você tem que ter na sua cabeça que você está brincando, né? Mas você está mexendo com a vida de outra pessoa, né? E aí o que acontece? Muita gente não tem condições de regularizar um carrinho desse, de pagar impostos em cima disso e ter que ficar pagando e se mantendo informal, né? E aí o que acontece? Acaba se fechando e sumindo, cara. Infelizmente, é isso que acontece, cara. O Brasil não é para fracos, né? Não é, cara. Não é para infelizmente, cara. Outra coisa que vendia, agora, em feira, que vendia, e hoje você só encontra alguns carros vendendo, porque na maioria das vezes você só vai encontrar em mercado, ovo, que hoje você encontra embalado, você não consegue vendendo mais solto. A granel não vem mais, né? Não vem mais, cara. Cara, comprava ovo na padaria também. Na padaria, no boteco, cara. No boteco, tu chegava assim porque boteco, né? Tinha sempre a merceariazinha no cantinho, né? Sim. E aí você fala assim, tu chegava no boteco, me vê meia dúzia de ovos, 3 se você quisesse. Sim. Tá ligado? Você podia comprar quantos você queria, cara. Era foda, cara. Cara, tu falou disso do ovo, cara. Sabe o que eu lembrei agora? Que sumiu o carro da pizza. Tu lembra que teve o boom do carro da pizza aqui? Pizza R$10. E um dia, eu não sei se tu tava, numa mesa de board game aqui, acho que nós compramos umas 15 pizzas, cara. 15. Porque aquela que não importa a qualidade, é o volume. Exato. A gente ia comer tudo? Não, a gente comprou porque a gente podia. Era R$10 cada pizza. Mano, sobrou pizza, mano. Sobrou muita. Sabe onde foi parar isso? Principalmente as pizzas de queijo. Porque pizza de queijo não é pizza. Porque queijo não é sabor. Queijo é complemento. Tá? Aprendam isso. Queijo não é sabor. Você compra um pastel de carne com queijo, o queijo complementa a carne e fica muito bom. Agora, tu compra um pastel de queijo, não tem gosto de nada. Parece um pastel de vento. Porque o queijo faz assim, ó. Ele é complemento, ele não é sabor. Falei. Agora uma pergunta, você que falou de queijo, mas isso é pra galera responder depois que o programa sair, deixar um comentário, tá? Na sua cidade aí, tá? A pizza, ela já vem com queijo automático ou você tem que pedir pra botar queijo?
Como assim? A pizza de calabresa, por exemplo. Ah, de calabresa hoje em dia virou sem queijo. Aí, ó. Virou sem queijo. Os caras querem ganhar em cima, né? Já fala. Então, tem pizza que aqui, se você não pedir com queijo, Isso. não vem. E não Não pagar vem. extra. E não pagar extra. É pagar extra. Então, deixa aí no comentário aí, Aí- depois pra vocês. Ó. Aí uma coisa. Um comentário pra É. vocês aí sobre essa pizza de calabresa que o Vest falou. Aqui, onde a gente mora, a calabresa é calabresa e cebola. E a calabresa 2 é a que vem com queijo ou catupiry. Você escolhe. Tem Tem calabresa duas 1 e calabresa... calabresas. Tem calabresa 1 e calabresa 2. Aqui é muita sacanagem. Coisas de evolução, né? É foda, cara. Até isso já foi modificando, né, cara? Vest Pô. bateu o sino. Eu acho que é isso, cara. Acho que a gente falamos, cara, e olha que deve ter mais coisa que desapareceu, hein, Com cara. certeza, a gente sempre arranha o assunto, a gente nunca fala As tudo. lojinhas, os bagulho, tem coisa tipo Loja de foto. manutenção de eletrodoméstico, que hoje você tem agência, você tem, tipo, assistência pra tudo quanto é canto que você manda pelo correio. Você não precisa ir no cara aqui, o cara aqui do lado. E Vou dar um agora exemplo tem- nosso aqui. Ah. O cara só mexe com televisão que ele acha que ele sabe mexer e muito antiga, porque senão ele não mexe. Então eu vou falo assim, eu levar, não mexo com isso. vou levar a Não TV de tubo pro sítio pra lá, porque tá sem som. Outra Olha. coisa que sumiu locadora, Aham. locadora de fita ou de game, sumiu também. E tem uma coisinha da evolução também. Tu sabia que quando tu vai devolver um pacote no correio, Ah, tu compra uma coisa, não ficou legal, tu vai devolver. Agora eles têm a opção deles virem na tua casa buscar o pacote. sério, cara? Sério, Você não precisa, tipo, ir levar no correio pra Não. poder... tem opção. Mas também tem outra que as embalagens têm que ter a medida certa e o formato certo. Não pode ser qualquer formato. Tem que ser retangular ou quadrado para você enviar. Caraca, cara, eu Se não você, sabia não, for, cara. se você for mandar uma vassoura pelo correio, Ah, tu tem que enrolar ela. Tem que enrolar ela no papelão até a embalagem ficar com 10 centímetros de largura. Caraca, tu tem que transformar a vassoura numa caixa, é isso? Exatamente. Ah, Exatamente. Se tu tiver uma caixa para mandar vassoura, é melhor. E aí, mas aí Caraca, também cara. tem outra, né? Você agora, hoje em dia, você pode embalar com saco de lixo também. Saco Pode? preto, saco de lixo. Se você colocar o saco de lixo preto e embalar, tá ok. Não precisa ser papel pardo. Sério, cara? Sério? Ih, mandei Cara, eu outra não coisa sei- outro dia desse. Tu já pensou, chega um saco de lixo pra tu, cara? Eu nem Chegou. quero- Chegou, É. o meu chegou, embalado no saco de lixo. Sério, cara? E aí- tu desconfiou? Tu não achou que era tipo a cabeça, um braço? Não. É. Chegou no saco de lixo. E tem uns colantes agora que você imprime, por exemplo, no Mercado Livre. É. Você já manda imprimir uns colantes de frágil, de não sei o quê. Tem umas especificações que aí tu imprime, tu vai lá, a pessoa do correio corta e cola por cima desse saco de lixo. É. Além da fita do correio que eles passam com o endereço e tal, eles colocam esse selo de frágil, de um monte de coisa também, que você imprime e leva lá. Caraca, que foda isso, cara. Mas, de Da vez em hora, quando, da hora. de vez em quando a modernidade ajuda. Então é o seguinte, muito obrigado a vocês que ficaram por aqui. Até a próxima live, que vai ser live aberta. Lembrando, Superchat, Live Pix, QR Code na tela. Superchat, era só mandar, a gente lê também. E acho que é isso, né, Veste? O que mais? Tem mais algum recadinho? Só lembrando, então, o Clube de Membros está ativo, tá? Boa. Só R$ 2,99 aí, no valor mais baixo, tá? Ajuda bastante a gente aqui do canal dos Velhos Confrades, em todos os sentidos que vocês podem imaginar, tá? Ou é se deslocando para ir dentro de um evento, para mostrar o evento para vocês, ou é a troca de um material de conteúdo, é microfone, é câmera, alguma coisa que é melhoria para o canal, tá? Fora isso, dentro dessa dinâmica nova nossa aqui, nós estamos hoje a gravação do Confraria. Então, para quem está escutando ou assistindo, tá? O Confraria agora a gente grava direto ao vivo com vocês. No meio do Confraria, a gente lê os comentários e no final do Confraria lemos os superchats, tá? E na segunda, intercalada com Confraria, é a live aberta aí, livre para a gente trocar uma ideia, Tudo para a zoado. gente fazer uma bagunça aí com vocês, belezinha? Exato. Então, é o seguinte, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que ficaram conosco, aguentaram a gente, mas lembraram de muita coisa, tá? Até a próxima live. Beijunda a todos e fui! Mua! Abraço!
nós. E agora que somos live, olha aí o nome de vocês, membros confradeiros do coração. Vai! Você acabou de ouvir Confraria. Todos os episódios você encontra no seu agregador de podcast favorito ou no YouTube. Sigam os nossos velhinhos nas redes sociais, @velhosconfrades. Até a próxima Confraria.